Diana é diretora e cofundadora da Anicel, Pesquisa e Desenvolvimento Científico. Seja bem-vinda, Diana. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Que legal ver isso daqui. Primeiro que, para mim, isso aqui é uma novidade, né? Eu sou uma geek enrustida, né? Mas eu nunca tive um evento que tivesse tanta diversidade e tanta coisa legal. Então, para a gente, está sendo bem interessante. E já fica o convite aqui também, que nós estamos no Lab CRISPR, tá? Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre células, ver como que a gente consegue fazer cultura celular e conversar um pouquinho mais sobre essa área de biotecnologia mais aplicada para a saúde, tá bom? E agradecer também a toda a equipe, né, da Campus Party por esse suporte, que eles são maravilhosos. Ao Tonico e a Ângela, que são amigos e queridos também da gente da Anicel. E é isso. Brenda, eu posso começar? Espera mais um pouquinho. Pode começar? Então, vamos lá. A nossa palestra hoje vai ser para fazer, na verdade, um aparato do que é a biotecnologia de forma geral. Já que nós teremos esse palco super bacana aqui, palestras bem diferentes, né? A gente teremos pessoal falando sobre transplantes a partir de órgãos feitos em suínos, impressão de carne 3D a partir de células de planta. Então, eu vou fazer um aparato do que a biotecnologia é, porque ela realmente tem um impacto enorme na nossa vida. Tá? Tem um delay, né? Agora foi. Então, vamos lá. A biotecnologia, ela está presente na nossa vida há séculos, na verdade. Ela não é algo novo, ela é estudada há muito tempo. E, para trazer a alegria na nossa vida, ela realmente é um arco-íris de tantas áreas que ela tem envolvimento. Então, a biotecnologia, hoje, nós dividimos em 10 cores, tá? Para cada campo que ela é empregada. E como a gente tem um pequeno tempo só aqui para falar sobre isso, eu vou fazer literalmente um salto sobre essas 10 áreas da biotecnologia para a gente entender um pouco mais e saber o que ela pode impactar na nossa vida e o que tem sido feito pelo mundo nessas novidades. Então, vamos lá. A biotecnologia, quando a gente ouve na TV ou vê pela internet, a gente acredita que ela está envolvida somente com os cientistas, como no meu caso, dentro do laboratório. Mas não, a gente tem biotecnologia empregada nos campos, na agricultura, e nosso cotidiano, as partes urbanas, o pessoal de programação, que tem muito envolvimento na área biotecnológica para desenvolvimento de testes, mapeamentos. Então, a biotecnologia realmente ela está no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem presta atenção do quanto ela é necessária para que nosso dia desenvolva, nossas vidas continuem e tudo que a gente precisa fazer, ela tem um impacto. Então, só de modo geral, para ter um termo realmente, o que é a biotecnologia, né? Ela é um conjunto de várias técnicas e métodos no qual a gente consegue, através dessas tecnologias, empregar seres vivos de forma que eles possam ajudar em produções e em serviços para a humanidade. Então, essa seria uma definição formal do que a biotecnologia é para a gente. Então, como eu falei já no início, ela não é uma novidade, na verdade, é uma ciência com milênios. Então, desde a época que você aprendeu a fazer fermentação para os pães, aquilo já é uma biotecnologia, porque você está empregando organismos vivos em um processo no qual os seres humanos irão utilizar. Então, a fermentação de pães é um processo biotecnológico, que já existe há milênios. No caso, eu acho que é muito comum, acho que todo mundo estudou a mesma coisa quando teve biologia na escola, que é Mendel, as ervilhas de Mendel. Esse é um caso de biotecnologia. Ao cruzar as ervilhas, ele conseguiu novas espécies e espécies que fossem mais resistentes. Um outro salto que a gente pode dar da biotecnologia, quando descobriu a própria estrutura do DNA. Isso foi técnicas empregadas, no qual conseguiu-se depois mapear esse DNA e trouxe tantas outras inovações na área da saúde e na área também de dados. Tá? A clonagem, nós temos a descoberta aqui do CRISPR em 2007, então o CRISPR também não é tão novo assim. A questão é que agora que nós conseguimos manipular melhor a edição genética, e em 2013 foi já o marco dele, onde
nós conseguimos empregar a técnica de CRISPR às células humanas. E o maior marco que nós temos vivido através da pandemia na biotecnologia são as vacinas. Então, o Covid trouxe isso para a gente também, né, de conseguir utilizar a biotecnologia e empregar essas técnicas com as novas produções de vacinas. Então, essas são as 10 cores da biotecnologia. Então, elas são empregadas na área da medicina e saúde, na área aquática, na área industrial, patentes e inovações, que também é uma área extremamente importante, quando há startups que tem por aqui, que vão desenvolver, elas têm um respaldo para proteger todo esse conhecimento. Áreas de deserto, nós temos área de alimento, a de bioprocessos, ambiental e até o bioterrorismo também se enquadra nas áreas da biotecnologia. Então, a partir desse quadro, eu vou falar um pouquinho de cada uma e trazer exemplos para vocês do que tem de mais novidade dentro dessas áreas. Então, a biotecnologia vermelha. Essa é a minha biotecnologia. Então, com a NiCel, nós fazemos, por exemplo, células-tronco isoladas de cordão umbilical para tratamento de doenças degenerativas. Ou, o que eu desenvolvo, por exemplo, é utilizar células natural killers, células matadoras naturais do sistema imunológico, para eliminar células tumorais. Então, eu manipulo através de técnicas de biotecnologia para transformar isso em um produto que possa ser utilizado em humanos nessas áreas. Ok? A terapia gênica entra aqui, o CRISPR entra também dentro dessa categoria da biotecnologia. Opa. E aí a gente tem algumas novidades, né, que são o quê? Órgãos que são feitos em suínos através desse xenotransplante. Então, com a técnica de CRISPR, a gente consegue editar genes específicos para que aquele órgão seja compatível aos seres humanos e isso ajudar a ter um maior número de órgãos disponíveis para diminuir as filas de transplantes. Então, esse aqui já é um caso de um transplante de coração feito com sucesso nos Estados Unidos. E, inclusive, como eu falei para vocês anteriormente, vai ter uma startup que vai falar sobre isso, que é uma startup brasileira que está desenvolvendo sobre essa nova linha de transplantes, tá? Para uma área mais tecnológica, que é do pessoal aqui mais da campus, tem os xenobots, né, os xenos-robôs. Esses xenos-robôs são materiais, tipo, vida artificial, literalmente. Então, fez isso a partir de células de RAM e conseguiram provar que esses xenorobôs, eles têm uma capacidade enorme de aguentar ambientes extremos. E para que eles servem? Eles estão sendo utilizados para reduzir lixo em oceanos, porque eles conseguem reduzir esses resíduos, né, eliminar esses resíduos. O tamanho deles, que é menor que 1 milímetro, pode ser colocado no corpo humano para rastrear células que precisam ser eliminadas. Então, essas são as futuras aplicações para esses xenos-robôs. Inclusive, o estudo que eles têm feito bastante é o de utilizar esses xenos-robôs para verificar se nas artérias eles conseguiriam entrar e remover as placas de gordura, né, das pessoas, evitando a necessidade de fazer pontes de safena, por exemplo. Então, é uma área bem interessante e que está extremamente associada à bioinformática e à tecnologia, realmente, junto com a biologia. E as vacinas de RNA, né, as vacinas da Pfizer são um exemplo disso. Lembrando que essas vacinas não editam o nosso gene, elas são vacinas que são de RNA, mas elas não fazem nenhuma modificação no nosso genoma, porque elas não têm essa capacidade de edição. Elas foram produzidas em laboratório a partir de RNA do vírus, e isso é diferente de terapia gênica, tá? Que é uma coisa que às vezes o pessoal confunde, é que terapia gênica tem a ver com vacinas de RNA ou vacinas de algum outro material genético. Vacina não tem capacidade de fazer edição gênica. Para isso a gente tem CRISPR, que é uma máquina específica para ir lá, cortar, remover um gene e eu inserir um outro. Então, a segunda área, a biotecnologia azul. Aqui entra bastante a aquicultura. Então, o potencial que se tem de explorar os oceanos e utilizar isso para áreas de desenvolvimento de farmacêuticas, industriais, de alimentos com as algas.
Cosméticos, que existem bastante. Então, várias empresas na área de cosmético têm investido nessa procura de novos materiais de partidas a partir do oceano. E, realmente, né, se a gente parar para pensar na infinidade do que isso deve ter nos oceanos, que nós não conhecemos nem 10% dele, a biotecnologia tem investido em áreas que podem trazer muitos benefícios para a humanidade e com um foco, claro, em não trazer o mal ambiental para esses ambientes, tá? E o que a gente vive, acho que todos os dias, dependendo, né, do que você se alimenta, é a biotecnologia branca, que está envolvida já na parte da indústria, em bioprocessos. Então, o emprego de fermentação para bebidas alcoólicas, né, o vinho, cerveja, isso são processos biotecnológicos que nós consumimos, ou alguns consomem, não sei. Até o próprio Yakult, quem já é um pouco mais velho como eu, já está acostumado disso, desde aquela pessoa que carregava o carrinho pelas ruas. Então, isso já é um emprego de biotecnologia em transformar micro-organismos, como os lactobacilos, em um alimento que pode ser utilizado pelos humanos e traz benefícios à saúde. Enzimas. Então, a área de indústria é uma área muito vasta e eu acho que é uma das que tem mais crescido dentro da biotecnologia. O Brasil tem investido bastante nessas áreas. Inclusive, nós temos a amizade com uma vinícola que é muito interessante, que ela tem feito experimentos, literalmente, nessa cruza entre as uvas para conseguir que algumas plantas que não são endêmicas do Brasil e que não cresceriam no nosso solo, não consigam crescer, ele tem uvas específicas para vinhos específicos aqui em solo brasileiro. E então ele é também da nossa área de biotecnologia, ele tem aproveitado a própria vinícola dele para empregar também um laboratório de desenvolvimento com novas técnicas de fermentação e novas espécies de uvas que sejam compatíveis aqui no Brasil. Essa é uma parte mais, né, burocrática. Então, a Lilás é a que lida com a questão de propriedade intelectual, a questão de patentes, biossegurança. É uma área totalmente regulatória, mas é fundamental, ainda mais para nós startups que estamos nascendo e vamos atrás de investimento. Essa parte precisa ser muito bem desenvolvida em todas as startups brasileiras. É muito bem desenvolvida fora do país, mas aqui a gente precisa dar uma atenção melhor e ter novos escritórios até que consigam e pessoas que consigam orientar bem os inovadores e empreendedores que nós temos aqui. Eu tenho a biotecnologia marrom, ela já é empregada a solos. Por exemplo, já fica até uma dica para vocês, caso vocês queiram assistir, no TED Talk tem uma aula desse estudante de arquitetura, do Magnus, que é sensacional, e a forma que ele explica de como evitar que o deserto do Saara aumente os seus diâmetros. Então, por exemplo, ele conseguiu desenvolver uma bactéria, né, ele na verdade tirou uma bactéria, e ela calcifica regiões. Então, ele consegue transformar as dunas e áreas que estão em progressão no deserto em estruturas arquitetônicas em apenas 24 horas. E a forma que ele explica isso e como surgiu essa ideia é sensacional. E vale muito a pena para vocês assistirem e verem algo tão diferente como isso, de como modificar o solo sem degradar o solo, sem degradar o ambiente, mas de forma a preservar outros ambientes, como, né, a questão do deserto não se aumentar. Tá? Tem um delay, tá, gente? Aqui a gente tem a biotecnologia dourada, que seria a área da informática da biotecnologia, é a área mais carente. E eu digo isso porque eu não entendo nada de bioinformática. E eu sei o quanto eu sofro quando eu preciso desenvolver alguma coisa que precise da área de bioinformática, porque a gente tem pouquíssimos profissionais. Então, aqui com a Campus, a gente espera que isso também incentive o pessoal de programação, o pessoal que entende disso, a investir na área de biotecnologia e se associar às startups de desenvolvimento, startups que trabalhem com parte celular, que no meu caso não entende nada de bioinformática. E isso é muito legal porque permite o desenvolvimento de tantas áreas como
Hoje a gente acha que o mais conhecido é o meu DNA. Quem já recebe, já viu, eu quero fazer um teste de ancestralidade. Consegue ver quantos por cento você tem do mundo inteiro. Então, falar, eu tenho 5% de egípcia. Eu consigo ver isso por quê? Porque a biotecnologia dourada nos permitiu evoluir tanto no banco de dados em questão desse desenvolvimento que facilita muito os desenvolvimentos, inclusive para a área de câncer, que é o meu caso. Mapear genes, fazer redes. Essas coisas de doido que o pessoal de bioinformática faz, responde tanta coisa para a gente que trabalha em relação às células, que é fundamental ter essa associação da tecnologia, da informática, com a ciência, com a biologia, e desenvolver novas técnicas, inclusive através da bioinformática e da nanobiotecnologia, que tem sido eliminado, por exemplo, o uso de animais em estudo in vitro. Porque a parte in silico está tão bem desenvolvida, vocês são tão gênios de conseguir fazer as coisas de um jeito que fique perfeito e mimetizar realmente o que um gênio humano poderia fazer, que o animal não se torna mais o modelo principal. Eu não deveria nem utilizar um animal que não é tão compatível assim com o meu genoma, quanto uma programação que consegue cruzar todas as bases de dados que eu necessito para saber se aquela minha célula NK vai conseguir matar aquele tipo de câncer em específico. Então, essa é uma área que tem crescido, eu acho que o pessoal tem se interessado também em utilizar esses talentos, esses dons para a biologia, e eu fico muito feliz com isso. E espero que vocês ainda tenham mais interesse. A biotecnologia cinza já é uma questão de como eliminar os resíduos que nós mesmos produzimos. Então, tentar renovar os ambientes que estão degradados, eliminação de reparação de solo, eliminação de resíduos marítimos. Então, ela trata literalmente de você tratar e recuperar esses ecossistemas, tá? Tem crescido bastante também. Eu acho que o que a gente mais vê hoje em dia são aquelas manchas que tem no oceano, que são somente de lixos, e que hoje em dia tem uma notícia que criamos umas bactérias novas que estão reduzindo em X quilômetros, porque é nesse nível que está, né, é tanto de lixo que nós temos nos oceanos, da redução daqueles resíduos. Então, a gente também precisa realmente melhorar essa questão para compensar o tanto de danos que nós, seres humanos, causamos ao ambiente. E a biotecnologia amarela é que nós utilizamos todos os dias, né? No café da manhã, no almoço, no jantar. Ela lida com os alimentos. E quais são os alimentos mais presentes na nossa vida? Os alimentos transgênicos, que são uma realidade, já se provaram seguros, porque nós temos estudos de mais de 20 anos demonstrando que não teve problemas, não teve modificações. O alimento mais utilizado e o mais modificado é a soja, mas é a base de tantos alimentos industrializados que nós temos. E só para a gente ter uma noção do balanço de transgênicos no país. Porque os transgênicos, além de aumentar a produtividade de alimento, trazendo uma quantidade maior para reduzir o que precisa de exportação, a maior parte, então, aqui não sei que não faz, são plantas, né? Porque a gente utiliza muito na questão da agropecuária. A área de vacinas também se encontram os transgêneros, tá? Micro-organismos. Então, os transgêneros, eles cresceram muito. Você vê lá, em 98, quando surgiu, eu lembro muito bem, na época da escola, aquele desespero quando se falavam-se de transgêneros, que teria uma planta, um milho modificado, uma soja modificada, e o risco que aquele alimento, ao ser consumido, traria aos seres humanos. Então, ao passar dos anos, esse medo foi reduzindo e novas áreas de transgênicos foram surgindo. E hoje sabe-se que eles são seguros, porque a gente tem uma janela de tempo de estudo para provar que alguma coisa realmente é segura, e os transgênicos se englobam nela. Então, o que a gente vê hoje, que vocês vão ver na impressora 3D, que é super legal, é a questão que, além de não ainda saindo como só células de um animal, mas também com a opção de sair de células de plantas, nós conseguimos fazer isso em laboratório, essa expansão desse material, né, em tanques de expansão, com meios de cultivo, ou, no caso, com uma impressora 3D, e isso virá alimento. Então, o que a gente vê hoje de futurista é que os alimentos podem, sim, sair de dentro de laboratórios
eliminando-se o que não é bom para o nosso consumo e aumentando o que a gente precisaria. Por exemplo, ao invés de você precisar comer X% de proteína, que a gente não consegue consumir diariamente, precisa de um whey protein, por exemplo, para compensar, a gente poderia ter uma carne que tivesse, ou uma proteína que tivesse maior número e consistência realmente de proteína durante a ingestão e que isso fosse reaproveitado realmente pelo nosso organismo. E aí nós temos a biotecnologia verde para áreas de plantio, agricultura. E surgiu com quem? Mendel, desde as ervilhinhas dele, ele que inaugurou a biotecnologia verde. E isso trouxe para a gente a possibilidade de cultivar plantas em ambientes no qual elas não seriam adaptáveis de forma natural, resistência a pragas, a insetos, redução até de inseticidas e agrotóxicos. Então, é uma área que é fundamental, está presente no nosso dia a dia, na nossa alimentação também. E nós temos a biotecnologia preta. Ela tem os dois lados da força, literalmente. Nós podemos utilizar a biotecnologia preta para a área de perícia, por exemplo, essa questão de investigação, rastreabilidade, radioatividade aplicada à perícia, à investigação criminal. Mas hoje ela é mais associada ao desenvolvimento de bioarmas, né? Então, nós saímos da era da química, digamos assim, onde o problema seriam armas nucleares, né? Desde da molécula radioativa. E hoje nós entramos na era do bioterrorismo, no qual é muito mais silencioso e muito mais efetivo. Uma amostra disso, que não foi um bioterrorismo, mas só de ver o Covid, que um vírus é capaz de fazer em tão pouquíssimo tempo. Então, em tudo a gente tem aquele equilíbrio e balanço. Tudo a gente pode utilizar para o benefício da humanidade, quanto para a destruição dela. Então, o dark side da biotecnologia é a biotecnologia preta, voltada para a aplicação de bioarmas. Mas aqui no Brasil é bom trazer o que é importante para a gente, que aqui é muito bem regulamentada a biotecnologia. Nós temos leis para isso, nós temos uma comissão de biotecnologia, que é a CTN-Bio, né, lá na Anvisa. Ela regula principalmente, na verdade, ela só regula essa questão de edições, transgênicos. Então, isso tem um controle no Brasil que é tão importante, porque eles protegem, né, a vida, tanto animal, quanto humana, quanto vegetal. Eles estimulam o avanço científico e eles sempre têm aquilo assim, olha, o que você vai fazer, qual é o impacto que vai trazer no ambiente? O que o seu laboratório que trabalha com edição genética tem de risco a ser liberado para o ambiente? Então, o Brasil ele tem um marco regulatório, isso é muito importante, é muito legal sabermos que nisso ele é muito bem respaldado. Tá? Então, caso vocês queiram estudar um pouco mais, ver a CTN-Bio é bem bacana, tem várias informações. E, no caso, entre essas informações que a gente precisa, como células CAR-Ts, que hoje são aprovadas no Brasil, né, de 3 empresas diferentes, tudo é regulado por esses órgãos e seguem essa lei. Bem, gente, é isso. Era só um aparato do que poderia ser a biotecnologia, o impacto que ela tem na nossa vida e as áreas dela. Tá? Aqui, muito obrigada para vocês. Esse é o time na ICEL. Venham conhecer o Lab CRISPR. E a gente pode conversar um pouco mais lá, caso vocês tenham interesse de saber mais sobre parte celular, bioimpressão e essas informações, e a gente realmente se conhecer e trocar figurinhas. Tá bom? Muito obrigada.
Bom, eu vou apresentar para vocês um pouco do universo da medicina do futuro. Antes eu queria perguntar para vocês que estão aqui se vocês são da área da saúde. Alguém é da área da saúde aqui? No fundo. É ou não é? Faz minhorinha. Claro que é da área da saúde. Quem que é da área da tecnologia da saúde? Ah, legal. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu vou trazer para vocês. A minha proposta aqui é trazer um pouco... Antes de me apresentar, eu sou Leonardo Gross. Aqui é um pouco da minha trajetória. Eu tive a oportunidade, ao longo desses 22 anos, eu sempre brinco que eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer saúde, só sei lidar com definição de estratégias, com mapeamento de mercado, com geração de novas demandas. Então, ao longo desses 22 anos, já tive a oportunidade de fundar 2 startups, uma spin-off. Atualmente, eu sou líder na América Latina da GE Healthcare, líder de inovação, e eu vou trazer um pouco para vocês alguns pontos. Eu sou mercadólogo de deformação, então eu sempre tenho que trazer alguns números, porque esses números me representam. E eu queria começar a trazer para vocês números importantes